quero falar sobre algumas formas antibíblicas. Eu queria que você gravasse bem o tema, porque ele é grande, né? Algumas formas antibíblicas de crenças. O que é antibíblico? Contrário à Bíblia, né? Ao que se relaciona com a Bíblia. Conceitos, preceitos religiosos, textos que de repente vai ser, ou expressões que vão ser antibíblicas. Então, algumas formas antibíblicas de crença. Eu coloquei 4, mas existe centenas delas, tá? Só para deixar você bem esperto. Coloquei 4 formas antibíblicas de crença. O que é crença? Crer. O que você crê? Coloquei 4 aqui, até porque não dá tempo nem para talvez as 4, né? Então, se você for escanear por aí afora o Evangelho, o Reino de Deus, você vai ver um monte de formas antibíblicas que tem por aí. Tomara que você que está aqui essa noite não acredite em nenhuma dessas que eu vou falar aqui. Se você já ouviu ou foi ensinado a crer em alguma coisa que eu vou falar aqui, hoje é o dia de você largar isso e abandonar. Tá? Então, tomara que nenhum de nós estejamos enquadrados em alguma dessas aqui. A primeira forma antibíblica de crença: eu sou a igreja sou eu. Esta é uma forma antibíblica, não está dentro da Bíblia. Então, todas as vezes que você ouvir alguém dizer essa expressão, eu sou a igreja sou eu, essa forma de pensamento é antibíblico. Se você está aqui, você tem essa forma de pensar, você está fora da Bíblia. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Agora preste bem atenção nisso aqui. E cada membro está ligado a todos. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, essa forma de crença de dizer que eu sou a igreja sou eu, não está na Bíblia, é uma forma antibíblica. Como você e eu somos cristãos, servimos a Cristo, entregamos a vida a Cristo, decidimos servir a Cristo, então a gente tem que seguir a forma bíblica. O texto aqui, ele está aniquilando a tese de que eu posso servir a Deus separado dos irmãos. Talvez alguém venha dizer: eu faço parte do corpo de Cristo na terra, não faço parte de uma igreja num setor. Talvez alguém diga assim: eu faço parte do corpo de Cristo na terra, não de um setor ou de uma cidade. Sou parte do corpo de Cristo na terra. Então, eu sou a igreja. E esse texto aqui, ele pede para que a gente venha estar ligado uns aos outros. Uns aos outros. Então, a pergunta que eu faço para você aqui essa noite: você, eu, nós, ou alguém que diz que é a igreja e que faz parte da igreja na terra, então não precisa estar numa aglomeração de pessoas como essa aqui, a pessoa vai dar conta de se ligar na terra com as pessoas que ela diz que faz parte do corpo de Cristo na terra? Porque se a gente tem a ideia de que eu sou a igreja, eu não preciso estar num lugar, sendo assistido por um pastor, diante de uma igreja, né, entregar minha vida a Cristo ali naquele lugar, eu faço parte do corpo de Cristo na terra. Mas o texto vai dizer uma coisa interessante no final: e cada membro está ligado a todos os demais. Então, se eu faço parte da igreja na terra e não de um meio aonde eu estou, como esse aqui, então eu tenho que começar a me ligar agora na terra a todo mundo. Porque se eu faço parte da igreja na terra, então eu tenho que começar a ligar a todo mundo. Ter comunhão com todo mundo que eu digo que eu faço parte da igreja na terra. Então, a primeira forma antibíblica de crença é: eu sou a igreja sou eu. Isso aí é totalmente errado. Você precisa sair daqui com isso na cabeça, por favor. Por favor. Porque o texto está dizendo que você tem que ter comunhão.
Cada membro está ligado um ao outro. Cada membro está ligado a todos os outros, a todos os demais. Isso significa o quê? Que você tem que ter comunhão uns com os outros. Você não pode dizer, eu sou a igreja, e isolar. Dentro do seu lar, dentro da sua casa, numa forma sua de servir. Eu quero que você entenda hoje, por favor, saia daqui com isso na cabeça, por gentileza, porque senão você não vai absorver nada aqui essa noite. Você precisa entender que você fazendo parte da igreja, você precisa ter comunhão com ela. Você precisa suportar uns aos outros. Você precisa ligar-se um com o outro em comunhão, servir de perto, ser instruído de perto. Você precisa ter contato. Isso é ser igreja. Então, a forma antibíblica de dizer sobre uma crença é dizer que eu sou a igreja sou eu. Essa é uma forma antibíblica, é a primeira que eu trago aqui para você. Ainda dentro desse parâmetro, Colossenses 3,15. Se você quiser ir encontrando para provar que eu estou lendo aqui realmente, isso é bom. É bom, né? Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Escute isso aqui e você vai entender. Como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Olha só o que o texto vai dizer, irmãos. Essa carta aqui aos Colossenses está escrito assim, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Agora presta atenção nesse pedaço aqui que eu vou ler, ó. Quem está comigo? Visto que vocês, plural, vocês, não está falando você. Então, preste atenção nisso aqui. Visto que vocês é o quê? É singular ou plural? Plural. Vocês é mais de uma pessoa. Se fosse, visto que você, aí é singular, estava falando com uma pessoa. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Preste atenção. A carta aos Colossenses 3,15 está falando com um povo que, a entender nesse texto, estava tendo alguma situação no meio deles que precisava de paz. Então, aqui a carta está direcionada a um ajuntamento de pessoas que formavam a igreja do Senhor. Não dá para essa carta ser direcionada a uma pessoa que diz eu sou a igreja sou eu. Porque não dá para eu ter contenda comigo mesmo. Então a carta não é direcionada a uma pessoa. A carta é direcionada a vocês. Vocês foram chamados para viver em paz. Então o que a carta está dizendo? Nós temos que reunir. Se tiver briga entre nós temos que exercer a paz. Se tiver desavença entre nós temos que exercer a compreensão. Está falando de igreja, está falando de um corpo, está falando de ajuntamento, está falando de um povo. Então essa carta aqui está falando com pessoas que conviviam juntos. Conviviam juntos. Diga comigo assim, ó, igreja, bem forte, irmão, de igreja é conviver juntos. Porque Colossenses 3,15 está dizendo, não sou eu não. Colossenses 3,15 vai dizer que vocês foram chamados para viver em paz. Então, o que a carta está dizendo? Vocês juntos precisam exercer a paz. Por isso que eu não quero fazer parte do povo, pastor, porque tem muita discórdia, muita desavença, muito mexerico, muito falatório, muita contenda, muita fofoca. E aí tem muitas pessoas que se isolam por essas visões, né? De estar no meio, tem muita coisa, o povo fala demais. Mas o texto está dizendo que eu e você precisamos exercer a paz, e isso só é possível quando tem mais pessoas com a gente. Então, a igreja é um corpo, é um lugar. Eu preciso que você entenda isso. A igreja é um corpo, é um lugar. Igreja é um corpo, igreja é um lugar. Tem muitas pessoas que falam, pastor, mas na Bíblia não está escrito. Tem gente, irmãos, preste atenção. Tem gente que quer que a Bíblia desenhe para ele. Tem gente que quer que a Bíblia dite para ele com todas as letras, vírgulas, o que é que ele tem que fazer para servir a Deus como agrada a Deus. Esse texto de Colossenses 3,15, nas entrelinhas dele, está falando que existe uma igreja. Está falando que existe um povo. O texto de Colossenses 3,15 está falando que é um povo reunido. Vocês foram chamados para viver em paz. Esse texto aqui
não fala nada que você tem que reunir com a igreja, que você tem que Cristo agrada que você esteja dentro de um lugar sendo assistido por um pastor. O texto está falando nada disso, mas o texto está falando assim, que vocês, plural, pessoas reunidas, foram chamadas para viver em paz. Então tem que reunir, tem que ter igreja. Aí tem gente que está esperando a Bíblia desenhar para ele. Você e eu, não, como seres inteligentes, não podemos esperar que a Bíblia desenhe tudo para a gente. A gente é inteligente para pegar um texto como Colossenses 3,15 e entender que existe uma igreja. E que tem que existir igreja. E tem que se reunir com a igreja. Amém? Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? Tem alguns textos que estão nas suas entrelinhas, a essência dele. As entrelinhas dos textos diz o que nós precisamos ouvir. E a gente às vezes não entende, porque não estuda, a gente só lê. Se você é somente leitor da Bíblia, você está perdido. Você tem que estudar a Bíblia. Se meu pastor lá me faltará deitar, me faz em vez de passo, que não somente andar tranquilo, não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que estudar. Por que o Senhor é seu pastor? Por que ele te faz se repousar em águas tranquilas? Por que ele refrigera a sua alma? Como é que isso funciona? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não adianta nada, irmãos. Abra a Bíblia, coloca em cima, não sei de onde, não adianta nada. Bíblia é para ser estudada. Porque você só vai conseguir praticar ela depois que você estudar ela. Você não pratica nunca, que você não vai entender nada. E a palavra de Deus é uma fonte. Quando você pensa que você entendeu tudo da Bíblia, ela vem te falando mais coisas. Ela vem te falando mais coisas. Você pode pegar aqui na igreja, né? Igual domingo, por exemplo, aconteceu aqui, ó. O irmão Damião veio cá, trouxe um texto. O pastor Wilson trouxe o mesmo texto, os dois falou coisas totalmente ricas sobre os mesmo texto, né? E é assim que funciona a Bíblia. Então não dá para você só ler corriqueiramente e dizer que você... Tem pessoas que falam, eu li a Bíblia de capa a capa, todo ano eu leio a Bíblia inteira. Mas ele só lê, ele não estuda. Não vai adiantar muita coisa. Você tem que estudar a palavra é para ser consumida. Eu mandei um vídeo hoje no grupo dos obreiros e mandei para alguns pregadores que não estão lá no grupo, como a Evelyn, o Sander, a Samila, de um pastor falando alguns 5 princípios para um pregador. E um dos princípios que eu me lembro aqui que ele falou lá é justamente esse de você... Ele usou uma expressão lá que eu não me lembro dela aqui, mas é como se fosse você destruir a Bíblia, você destrunchar ela. Um bom pregador, ele não só, ele mergulha, ele navega dentro dela. Está lá nesse vídeo, né? Então, a Bíblia, ela está deixando bem claro que a igreja precisa ser um povo junto, unido, vivendo em um mesmo ambiente. É isso aí. Então, a primeira forma antibíblica de eu e você crer, antibíblica, eu queria que você gravasse essa palavra, antibíblica. Tá? Antibíblica. A primeira forma antibíblica que existe de crenças por aí afora é eu sou a igreja sou eu. Antibíblica, então você não pode cair nessa. Se é antibíblico, você não pode entrar nessa, tá? Então é antibíblico. Toda vez que você ouvir isso, porque você vai ouvir, porque existe, gente. Isso está aí. Tem milhares de pessoas que dizem isso. Milhares de pessoas que falam isso nas mídias sociais. Pastor, nunca ouvi isso. É porque você está alheio a isso. Mas um dia você vai ouvir, porque isso está proliferando. Isso está crescendo. Tá? Cada vez mais isso está crescendo, você pode ter certeza. Outra forma antibíblica de crença. Essa forma, ela existe, talvez não na mesma proporção do eu sou a igreja sou eu, mas ela existe numa grande proporção também. Uma forma antibíblica, salvo uma vez, salvo para sempre. Isso aqui é a forma mais antibíblica que eu já vi até hoje. Antibíblica. Por que antibíblica? Porque está fora da Bíblia. Porque não tem base bíblica. Salvo uma vez, salvo para sempre. O que quer dizer isso, irmão? É assim, ó. Você aceitou Jesus, se batizou nas águas, está na igreja. Aí, de repente, do nada, a sua carne dá uma tremida, você dá uma escapada. E você vai para o mundão, e você faz, e acontece. Só que
Essa forma antibíblica de crença diz que você já foi salvo, não tem problema. Não tem problema. Deus te entende, calma. Não, se você é salvo uma vez, salvo para sempre. Essa forma antibíblica existe. Eu queria que você ficasse alerta para isso, que você vai ouvir isso. Salvo uma vez, salvo para sempre. Aí eu pego um primeiro texto para derrubar essa tese antibíblica. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante, e conserva consigo as suas vestes limpas. Essa mesma Bíblia aqui está na mão de quem tem essa tese. Esse mesmo Apocalipse 16:15 está na Bíblia de quem levanta essa crença antibíblica. Suas vestes limpas, para que, olha agora, presta atenção nisso aqui, ó, para que não andes nu e não seja vista a tua vergonha. Essa passagem aqui nos alerta 3 coisas. Primeiro, a primeira coisa que nós somos alertados, permanência. Segunda coisa que nós somos alertados nessa passagem de Apocalipse 16:15, santidade. Terceira coisa que nós somos alertados em Apocalipse 16:15, honrar a Deus com a nossa vida. Então, se eu sou salvo uma vez, salvo para sempre, esse texto de Apocalipse não serve para mim. Porque eu não preciso permanecer vigilante. Eu já sou salvo. Preciso vigiar. Vigiar para quê? Já sou salvo. Eu não preciso manter minhas vestes limpas. Eu já sou salvo. Posso dar uma rabiscada nelas lá no mundo. Não tem problema. Se é salvo uma vez, salvo para sempre, não há perdição para quem foi salvo uma vez, salvo para sempre. Então, eu não preciso me preocupar com a questão da vergonha. Eu não vou ficar envergonhado se eu tomar umas e outras ali fora. Se eu ter mais de uma mulher na minha vida. Não vou. Eu sou salvo já. Eu sou salvo, irmão. Essa tese antibíblica, ela cai por terra quando alguns textos da Bíblia é exposto à luz e às claras. O que nós vemos muito pregar por aí afora é o quê? Para essa tese ser sustentada. Jesus te ama. Sim ou não? Não, isso tem problema não. Para essa tese aqui ser sustentada, salvo uma vez, salvo para sempre, isso aqui é pregado. Deus vê o coração. Você pode ter 2 mulheres, mas você tem um coração tão bom, você ajuda tantas pessoas. Não é possível que Deus vai te mandar para o inferno. Não acredito num Deus assim, não. Não. Essa forma antibíblica, ela prega esse tipo de situação para manter as pessoas nos seus delitos, nos seus erros, nos seus pecados. Essa forma antibíblica vai pregar que Deus vê o coração e o que importa é o amor que está dentro de você. Você foi salvo uma vez, não, salvo para sempre. Deus te entende, fica tranquilo. Forma antibíblica. Estou falando de algumas formas antibíblicas. Eu falei para vocês que pode ser que tenha mais de centenas delas, até milhares delas. Mas eu separei só 4 aqui. Só 4. As pessoas estão caindo nessa porque a carne gosta, né, irmãos? Então, se você vê uma tese dessa antibíblica, salvo uma vez, salvo para sempre, então, meu Deus, que coisa boa, as igrejas superlotam, porque assim, eu quero abrir um parênteses aqui, para você entender uma coisa aqui. Um pastor, um líder, qualquer que seja ele, que esteja na frente de uma igreja, ele tem um poder sobre o povo. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Todo pastor que está sobre uma administração de uma igreja, ele tem um poder sobre o povo que ele está. Ele pode ser o pastor mais indouto, menos usado em revelações, seja lá o que for. Se ele tiver como líder da igreja, ele é como que fosse uma referência para o lugar. Então, o povo acaba seguindo ele. O povo acaba ouvindo ele, acreditando. Essa é a grande e pura verdade. Essa é a grande e pura verdade. E tem muita gente caindo. Por que que cai, pastor? Porque eu te disse aqui, o poder de liderança é muito grande, gente. Eu conheço pastores que ele já foi em casa de irmã, quando o marido não estava lá, visitou ela e deitou com ela, mas ele está na frente da igreja, e a igreja dele é cheia, a igreja dele é lotada, gente. Por quê, pastor? Porque pastores têm poder de liderança. Seja eles que levam uma vida de santificação, a igreja debaixo da palavra, ou seja eles os lobos,
Não tem problema, seja o lobo ou não, eles têm um poder de liderança. Então as ovelhas que estão ali, elas vão acabar ouvindo eles e seguindo. Então, por que as pessoas estão caindo por isso? Porque a carne gosta e está ouvindo um líder. Meu líder que falou, rapaz. Meu pastorzão. Estou com ele há muito tempo. Pelo nome de Deus. Aí a carne gosta disso e a pessoa está ouvindo alguém que ela tem como uma referência, né? Ela não sabe, tem muita gente, irmãos, escute isso aqui, que não sabe usar a inteligência que Deus deu. Deus deu uma inteligência para todos nós, mas tem muita gente que não usa a inteligência. Ele prefere ficar bitolado na fala do pastor. Igual eu estou aqui, vocês conhecem a minha vida, sabe? Eu moro aqui no setor, nós moramos há 20 anos. Tem 20 anos que eu moro aqui, então eu acho, é difícil alguém, se falar, Junei Sheila, alguém não conhecer. Até quem não é daqui, já conhece a gente. A gente está num lugar, pastora Sheila, minha esposa, amor, como é que essa pessoa conhece a gente? Amor? Então, o que acontece? Tem muitas pessoas, mesmo, igual eu estava dizendo para você aqui, você me conhece minha família, sabe minha idoneidade, não sei se a palavra é essa, mas você tem que escanear o que eu falo aqui em cima do púlpito. Você precisa escanear o que eu falo e o que os pregadores falam aqui. Você não tem que ficar engolindo tudo, gente. Isso é o maior erro do crente, é sentar aí e ficar engolindo tudo de goela abaixo sem escanear o que se realmente é verdade ou não. O maior erro da igreja. E você sabia que tem muitos, em algumas igrejas, não vou falar nome aqui, não está sendo gravado, eu não quero cortar nada. Igual eu estou fazendo com os pregadores, não estou cortando nada. Só se eles me pedirem, pastor, corta aquilo que eu falei, que eu não quero que levar para o ar. Aí eu corto. Mas não falou, eu ponho tudo no ar. Mas tem algumas igrejas aí, eu conheço pessoas que saiu de dentro dela, porque estava dentro dela até ler a Bíblia. Quando leu a Bíblia, saiu da igreja que estava, porque ele entendeu, lendo a Bíblia. Até ler, porque até o presente momento ele estava lá dentro, só ouvindo e engolindo, só ouvindo e engolindo. Quando a pessoa leu a Bíblia, ela saiu dentro, ela contou para mim isso. Ela me contou isso. Quando eu li, eu fui questionar o pastor, o líder lá, né, na verdade, e ele não soube me explicar. E aí eu saí da igreja. Me converti a outra igreja. Não estou falando nome, então posso falar, eu me converti a outra igreja. Estava numa igreja, bitolado, só ouvindo o que o líder estava falando. Aí quando ele abriu a Bíblia para ler aqui, ele falou, mas esse negócio aqui, pastor, o líder, o que é isso aqui? Está certo? Não, nós estamos praticando esse negócio aqui que está errado. Aí saiu fora. Então, o que acontece? Nós somos seres inteligentes. Mas aí a gente ouve essas questões, você é salvo uma vez, salvo para sempre, pode fazer o que você quiser. A carne gosta, é um líder que está falando, é alguém que a gente tem confiança, né? Fala forte, fala com presteza, e a carne vai falar mais forte nessa situação, né? Por isso que tem muita gente que não entende, e aí ela acaba caindo, e esses líderes estão pregando uma falsa coisa, jogando a vida dessas pessoas no inferno. Usa inteligência, por favor. Não ouça uma coisa e acredite de princípio, não. Ouça e duvide. Não é duvidar, a palavra é outra. É ouça. É questionar, duvidar não, tá? Você não pode ficar duvidando, não. Eu aprendi isso. Você ouve o que eu estou falando aqui hoje, questione, analise, né? Tipo assim, procure entender, aí você vai... É mais ou menos isso aí. É lógico que tem muitas pessoas no nosso meio, né, não todas, mas muitas pessoas no nosso meio que já sabem quando a verdade está sendo falada. Já sabe isso aí, está certinho. Certinho, já li. Certinho. Não precisa nem de ir mais, não precisa nem questionar mais, né? Mas tem muitos de nós que não sabemos, e a gente tem que tentar saber. Olha, outro texto para cair essa tese de salvo uma vez, salvo para sempre. Olha o texto, Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigia. Agora presta atenção, vou dar uma pausa aqui, abrir um parênteses. Se a Bíblia está pedindo você para vigiar, é porque você não pode cair. Então não é salvo uma vez, salvo para sempre. Está errada a tese. Esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, tem muita gente indo para o inferno. Sabe por quê? Porque tem gente pecando e porque acha que está salvo uma vez, salvo para sempre, não está vigiando mais.
Mas o primeiro texto que nós lemos de Apocalipse diz para vigiar. O segundo texto de Mateus 24 está dizendo, portanto, vigie. Não é para ir para o mundo, não. Não é para tomar todas e mais algumas, não. Porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor vai vir. Então, o salvo uma vez, salvo para sempre, dá aquela escapada, porque é salvo uma vez, salvo para sempre, e Jesus volta na hora que ele escapou. Olha aqui, vigiem, porque vocês não sabem a hora que ele vai vir. Se ele te pegar na tese do salvo uma vez, salvo para sempre, você vai ficar. Você vai ficar. É Bíblia, eu não estou falando nada de mim. Estou falando nada de mim. Olha o que o texto continua dizendo. Mas entendam isso, se o dono de uma casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa ser roubada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Se a Bíblia está pedindo você para estar preparado, minha irmã, meu irmão, então não é para você vacilar, achar que está salvo para sempre. Estou salvo, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Não acredito num Deus assim, não. Para com isso. Para com isso. Olha o que o texto está dizendo. Fica preparado. Você está santificando hoje, você vai santificar amanhã também. Você fugiu do pecado hoje, você vai fugir do pecado amanhã também. E depois de amanhã e todos os dias que você viver na terra, até a volta de Cristo. Preparadíssimo. Preparadíssimo. Aí o texto termina assim, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. É na hora que realmente essas teses malucas aqui de gente que está dentro da igreja, essas teses antibíblicas aqui, vai estar pegando alguém. E aí é a hora que ele vem sem a gente menos esperar. Então, fora esse versículo aqui, existe N outros versículos que falam a respeito desse vigiar, tomar cuidado, estar preparado. Não dá para acreditar nesse tipo de crença. A pergunta que eu faço para você, não sei se você está concebendo o que eu estou falando aqui até agora, irmão. Se você estiver concebendo, a pergunta que eu faço para você aqui é: você está entendendo? Sim ou não? Ou você quer pagar para ver? Tem gente dentro da igreja pagando para ver. Não tem que pagar para ver. Nós não temos que pagar para ver. Não dá para a gente acreditar nesse tipo de crença, quando a palavra de Deus está nos dizendo o contrário. Não dá. Por que eu vou brincar de ser cristão? Porque eu vou querer me alimentar de coisas mundanas, quando na verdade a palavra de Deus está nos pedindo para vigiar e manter-se santo até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. O problema grandioso é que tem muita gente que vai para a igreja, e aí eu disse para vocês aqui um outro dia, eu acho que isso está até fazendo parte de muitas palavras minhas aqui, como existe muitas formas de liderar as igrejas do Senhor na terra, porque, deixa eu dizer um negócio para você aqui, Deus, Ele constituiu a igreja na terra e Ele colocou os anjos dele para estar, mas são seres humanos, gente. E uma das coisas que mais corrompe o homem, o ser humano, é o poder. Você quer conhecer alguém? Dá poder para ele. E aí você pega um pastor, um líder que está numa igreja e ela está superlotada com mais de 1000 pessoas para ele pastorear. Aquela igreja superlotada. Você acha que é todos eles que têm a coragem de bater contra alguma coisa que pode expulsar alguém de lá? Nem todos têm coragem. Nem todos têm coragem. Então, o problema está exatamente aí. A gente cai nessas teses antibíblicas e o problema, na maioria das vezes, é que muitos de nós, como somos, escute isso aqui, muitos de nós, como nós somos muitos carnudos, dá para pegar isso aí? Nós somos muitos carnudos, a gente quer sustentar essa crença, mesmo ela sendo antibíblica, né? Antibíblica, mas nós somos muito carnudos. Muito carnudo. É igual aquele piqui carnudo. E aquele sem muita carne, né? Então a gente é muito carnudo, então a gente quer sustentar essas teses, essas crenças antibíblicas, né? Para não abdicar do pecado que a gente tem de estimação. Em nome de Jesus, eu não quero crer que aqui hoje tem alguém que mesmo ouvindo isso aqui, de repente possa continuar entendendo dessa forma.
Você não é salvo uma vez, salvo para sempre. Você é salvo todo dia se você fizer por onde. Você alcança o céu todo dia se você fizer por onde. Você alcança a salvação todos os dias que você levanta na sua manhã, pedindo: Deus, me ajuda a fugir do pecado, me ajuda a me santificar, me ajuda a minha conduta cristã, me ajuda a ser honesto, me ajuda a ter ética, me ajuda tudo isso. Começou um dia, meu Deus, e eu preciso da tua ajuda para me não perder a salvação nesse dia. Você tem que levantar da sua cama pensando dessa forma e clamando a Deus dessa forma. Me ajuda a ganhar o céu hoje de novo. Tem esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Escapou, fugiu, não vigiou, Jesus voltou, ficou. É mais ou menos desse jeito aí, tá? Mais ou menos desse jeito aí. Então, está aqui uma outra tese antibíblica. Salvo uma vez, salvo para sempre. Primeira tese antibíblica que eu falei com vocês aqui. Exatamente, eu sou a igreja sou eu. Tudo antibíblico, tudo fora da Bíblia, tudo invenção de pessoas. E sabe qual que é o problema? Quem me ouve? O grande problema, sabe qual que é o grande problema? É porque essas pessoas pegam versículos na Bíblia para sustentar. Está entendendo isso aqui? É por isso que tem muita gente sendo pega pelas teses antibíblicas. Porque eles falam e eles pegam os versículos da Bíblia para sustentar. Eu estava instruindo uma pessoa que estava em uma igreja que tinha essa tese de salvo uma vez, salvo para sempre. Tem uma igreja aí que tem essa tese dentro dela. Uma igreja aqui, pertinho da gente aqui. Ela sustenta essa tese aqui de salvo uma vez, salvo para sempre. E aí eu estava instruindo uma adolescente para jovem, mais adolescente do que jovem. E, infelizmente, muitos adolescentes hoje, a cabeça dura. Eles acham que é o que eles acham que terá certo. É incrível isso. Incrível. Aí eu instruindo e falando e mostrando texto, mandando texto. Aí, porque o meu líder, não vou falar aqui, você até sabia que igreja era, não vou falar. O meu líder disse, aí mandou uns versículos para mim. Aí na hora que mandou os versículos, eu falei assim: vem cá, o mesmo versículo que você mandou para mim, eu vou definir para você, que você não soube definir o versículo direito. Porque eles pegam os versículos bíblicos para sustentar as teses antibíblicas. Porque na verdade, eu falei para você, se você não estuda, você é enganado. Que você vai ler, não pode, né? Porque você não estudou, não pode. É porque você não estudou e o versículo, você teve a ideia no versículo que pode. Então, a Bíblia ela é um manual de vida, de fé, de conduta com Cristo, para Deus, né? E com Deus, mas ela também pode ser um precipício para pessoas que interpretam ela mal. Interpretam ela de forma errada. Ela pode ser um precipício, a Bíblia. Sabia disso, irmão? Para quem interpreta errado. Porque na verdade ela não é precipício, nada, coisa nenhuma. Ela é vida, ela é fonte de água, ela é o pão. A Bíblia, a palavra de Deus é tudo isso, mas você precisa interpretar ela, estudar e aprender de Deus. Ok? Terceira tese antibíblica. Antibíblica. Tudo é Deus, Deus está em tudo, Deus é tudo. Não sei se você já ouviu isso. Pastor, mas tem isso? Tem, lógico que tem. Você tem que ouvir isso, porque um dia você vai ouvir isso aqui. Tem gente que fala, tudo é Deus. As árvores é Deus, os pássaros é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus. Primeira coisa, se tudo é Deus, então a gente pode adorar tudo. Você pode adorar as aves, as árvores, o sol, a lua. Você pode adorar tudo. Se tudo é Deus, então você pode adorar tudo. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Lucas 4:8. Contudo, Jesus lhes afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorará. Então não é tudo Deus. Só existe um Deus. O sol não é Deus, a lua não é Deus. Mas existe uma tese antibíblica que diz que tudo é Deus. E é muitas pessoas que às vezes são levadas por isso. Eu acredito no que o pastor Luiz falou aqui. Deus pode usar alguma situação para falar, igual o passarinho que ele falou, né? Deus pode usar alguma situação para falar com a gente, para alegar seu coração. Mas não quer dizer que aquele foi beija-flor, bem te vi, beija-flor. Mas não quer dizer que o beija-flor é Deus, né? Quero que vocês entendam. O pastor Luiz não veio aqui falar que o beija-flor é Deus, não, tá, irmão? Ele veio falar aqui que quando ele olhou, né, pastor? Foi até bom isso aqui, né? Vocês entenderam o que ele falou aqui domingo ou não? Pelo amor de Deus.
Porque às vezes tem alguém na nave da igreja que entende errado, né? Um dia uma pessoa pegou minha palavra, eu estava pregando, a pessoa, o pastor disse que, eu não sei o que foi, falou lá. O pastor falou, eu falei nada disso, irmão. Você está colocando palavra na minha boca. Então, o que acontece? A tese antibíblica que sustenta por aí afora é que tudo é Deus. O texto de Lucas 4:8 vai dizer, está escrito, o Senhor teu Deus adorais, só a Ele prestarás culto. A fé genuína é aquela que nos diz o que está escrito em 1 Timóteo 2:5, olha só, porque há um só Deus. Então não é tudo Deus. 1 Coríntios 15:41. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Então cada coisa tem sua glória. Deus tem a glória dele, então não é tudo Deus. A estrela, o sol, a lua não tem a mesma glória de Deus. Uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas, outra é a glória da lua, porque até entre as estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Então tudo não é Deus. Cada coisa tem sua glória, tem seu fulgor, tem seu porquê, tem sua essência. E o nosso Deus tem o seu poder e a sua essência. Só Ele é Deus, só Ele nós temos que adorar. Ele é Deus, não tudo. Amém? O Salmo 146:6. Olha só o que diz. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E que guarda a fidelidade para sempre. O que o Salmo está dizendo? Que um Deus fez todas as coisas. Então não é tudo Deus. Um Deus fez todas as coisas. Olha, presta atenção, se tudo é Deus, então os pássaros tinham que criar também. As árvores tinham que gerar também. Não, eu vejo um Deus criando tudo. Então só há um Deus, tudo não é Deus. Não é tudo que é Deus. Somente Deus cria, somente Deus salva, somente Ele é Deus. Então a tese antibíblica que diz que tudo é Deus, cai por terra, irmãos. Cuidado para você não entrar nessa tese rasteiramente, tá? Porque se você começar, né, a adorar, porque se tudo é Deus, então a gente pode adorar a planta, porque é Deus. Então, cuidado, porque você começa a adorar as coisas, você está agora colocando como um Deus aquilo ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Tomar muito cuidado. Então, esses salmos que nós lemos aqui, 146:6, vai dizer ao contrário de que muitos acreditam que tudo é Deus, né? A verdadeira crença é a fé que acredita em um ser soberano que criou tudo e por causa dele tudo hoje está existindo. Olha o texto de Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não é tudo que é Deus. Deus é um só e nós temos que adorar. A ele a glória para sempre. Amém. O texto termina dizendo, Romanos 11:36. O Salmo 148 vai nos mostrar quem louva quem. Olha só que coisa interessante isso aqui, o Salmo 148, depois você lê em casa, vai mostrar quem é que louva quem. Porque vai dizer lá assim, ó, que os anjos louvam a Deus. A natureza louva a Deus. Então, a natureza não é Deus. Os anjos não é Deus. As plantas não é Deus. Porque elas é que têm que adorar um Deus a qual você e eu adoramos aqui neste lugar. Então, Deus é tudo não é Deus. Essa tese cai por terra porque a Bíblia nos faz isso. Romanos 1:25. Preste atenção nisso aqui. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É Bíblia, irmãos. Estou falando para você que a tese existe, é antibíblica, porque honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Tem muita gente colocando a vaca como Deus, o sol como Deus, essas coisas como Deus. E aí o que acontece? Sabe o que acontece? A gente acaba abandonando e mudando a verdade de Deus, tornando ela em mentira. O Criador sendo colocado em segundo lugar e a criatura recebendo adoração e louvores. Amém? Aí o texto termina assim, que é interessante o final do texto. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Criador, que é bendito eternamente. Amém. É Ele. Amém, quem está comigo?
Você está entendendo? Tô não, pastor. Depois você pega a mensagem e ouve de novo em casa, quietinho, só fala. Não entendi nada, pastor. Deixa eu ver se eu... Ó, quarto e último lugar. Outra tese que é antibíblica, de crença. Meu tema de novo, meu Deus do céu. Algumas formas antibíblicas de crer. Outra forma antibíblica de você crer. Isso aqui é muito normal, principalmente entre os da grande mídia. Deus é amor e não vai mandar as pessoas sofrerem no inferno. Essa forma antibíblica de crença existe muito por aí a forma. Deus é amor e Ele não vai mandar as pessoas para sofrerem no inferno. Então, esse aqui eu só separei texto. 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou nem os anjos. Deus é amor, não acredito que Ele vai mandar as pessoas para sofrer no inferno. Ele não é mau assim, não. É uma tese antibíblica. Por quê? Porque 2 Pedro 2,4 vai dizer que Ele não poupou nem os anjos. Nem os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Nem os anjos. Nem os anjos. Mas lançou-os no inferno. Olha Apocalipse 20:10. O diabo que as engana foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, aonde havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. A tese de que Deus é amor, que não acredito não, pastor. Não acredito num Deus assim não. Apocalipse 20, 13, 14 e 15. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. A morte e o inferno trouxeram de volta os mortos que estavam lá. O inferno trouxeram os mortos que estavam lá. Apocalipse 20, 13, 14 e 15. Aqui o Apocalipse, você sabe que é uma visão futura do que vai acontecer. O inferno trouxe de volta as pessoas que estavam lá para ser julgadas. Então tem gente no inferno. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Vocês me desculpam. Fico com raiva, não é de mim, não. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha só, presta atenção, vou frisar aqui. No mar, os mortos, a morte e o inferno trouxeram de volta os mortos que estavam lá, foram julgados cada um segundo suas obras, para voltar para o mesmo lugar que estava. Volta-se, julga, volta para o mesmo lugar que estava. Aí, sabe o que eu aprendo? 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado de volta. Traz de volta, julga. Não foi escrito no livro da vida, volta de novo para lá. Você não está com o nome aqui. Deus é amor, pastor. Deus é amor, mas a minha Bíblia está dizendo que tem um inferno. Deus é amor, mas a minha Bíblia diz que os mortos que estão no inferno vão voltar para ser julgados. Deus é amor. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Maldito, tinha que ser esquerda, irmão. Maldito, apartem-se de mim todos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Olha só que coisa interessante isso aqui. Interessante que eu digo assim, figurado, tá? Não tem nada interessante aqui. Tem nada interessante aqui. Aos que estiveram à sua esquerda, disseram, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado. Isso aqui é o julgamento. Aparta-se de mim, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aparta vocês também para lá. 2 Tessalonicenses, eu tirei poucos textos, eu ia pôr muito texto aqui, mas eu falei, não vai dar tempo. Tinha mais de 20, muito mais de 20. Muito mais de 20 textos. E graças a Deus, hoje, pelo Google, né? Louvado seja Deus. Né? Então, 2 Tessalonicenses 1:9 vai dizer outra coisa. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. Isso aqui é Novo Testamento. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Último texto, Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos,
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, os mentirosos. O lugar deles será no lago que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pastor, mas é só para os assassinos aí. Eu vi que tem assassino aí, gente que mexe com negócio sexual aí, feitiçaria, é mesmo. Não, aqui está falando dos covardes também. Se você pegar as traduções, por isso que eu gosto de falar para você, leia em várias traduções e estude. Os covardes, sabe quem é os covardes? É a pessoa que vem para a igreja, ouve a respeito de Cristo, sabe que tem que aceitar Cristo, entregar a vida para Cristo, são covardes. Porque esses covardes aqui são os mesmos tímidos, porque eu acho que outra tradução vai dizer os tímidos. Não é quem tem vergonha de vir aqui pegar um microfone para falar, não, isso não é isso. Os tímidos é os que ouvem a respeito de Deus, é pregada a verdade para eles. Eles sabem que está errado, mas eles são covardes. Eles não aceitam a Cristo. Olha o que o texto diz, os covardes. Então pegou todo mundo, né, irmãos? Porque o covarde pode ser a pessoa mais amorosa, mas ele é covarde, ele não quer Deus. Ele faz boas obras, ele dá uma esmola no sinaleiro, ele abençoa as instituições de caridade, ele vai nos hospitais visitar os hospitais, porque ele é muito amoroso, mas ele é covarde. Ele não reconhece Deus, ele não aceita Cristo, ele não entrega a vida a Jesus, ele não aceita a tese de igreja. Covarde. É muito bom, é uma pessoa maravilhosa para você fazer negócio com ela, é uma pessoa boa demais na sociedade, é um bom pai, é uma boa mãe, mas é covarde, porque não reconhece Deus. Os covardes. Aí o texto vai emendar mais os incrédulos, os mesmos incrédulos, os depravados, aí vai na escala mais profunda, né? Depravados, assassinos, os imorais sexualmente, que é os pedófilos, né? Essas pessoas todas aí, os que praticam feitiçaria, idolatria, mentirosos. Só que isso aqui, essa força aqui, né, perigosa, é depois que fala dos mais tranquilos, os covardes, os incrédulos. Tem gente dentro da igreja incrédula, não acredita nisso aí, não. Incrédulo. Deus está dizendo para você, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, seja sensível, aceita que Jesus, Ele realmente está neste lugar, Ele faz presente, Ele muda a história, aceita que você precisa dEle, aceita que você precisa voltar-se a Deus. Apocalipse 21:8. A tese antibíblica de que Deus é amor, e que por Ele ser amor, Ele não vai mandar ninguém para sofrer no inferno. Não acredito. Eu não acredito nesse Deus assim. Então é porque você não lê a Bíblia. Se você não acredita, é porque você não lê a Bíblia. Está na igreja, mas não lê a Bíblia. Então você não vai acreditar mesmo, mas não vai nunca. Você vai ficar duvidando e nessa tese errônea a vida inteira sua. Porque na verdade você não lê a palavra do Senhor. Então, está aqui algumas teses antibíblicas que eu não quero que você caia nela. Eu sou a igreja sou eu. Olha a outra, salvo uma vez, salvo para sempre. Que nojo, isso aqui é um nojo, irmão. Pensa no que tem nojento esse tem aqui. Quando eu ouço alguém falar isso, dá um nojo. Você não tem noção, não. E quando eu ouço a pessoa falar, essa igreja, dá um nojo. Você não tem noção, não. Nojo dessa fala, não é da pessoa, não, da fala. Tem nojo de ninguém, né? Na fala da pessoa. Tudo é Deus, que tudo é Deus. Onde você viu isso? Vai adorar. Né? Tudo é Deus. Deus é amor. Eu creio que Ele é amor. Mas não é porque Ele é amor que a gente tem que esbanjar os nossos delitos e pecados e achar que porque Ele é amor, Ele tem que aceitar. Você tem que aceitar Deus. O Senhor não é amor? Tem gente que quase encosta Deus na parede. O Senhor não é amor? A tua palavra não diz que o Senhor é amor? Então você tem que aceitar, o Senhor é amor. Quase encosta Deus na parede para dizer para Ele que Ele tem que aceitar a forma de viver cristã. Eu quero que você saia daqui hoje, nessa noite, não vivendo do seu jeito a vida cristã, não pensando do seu jeito a respeito do reino de Deus,
não andando da sua forma em relação à fé que você diz que tem. Eu quero que você saia daqui essa noite crendo no que a palavra diz para você aqui essa noite. Respeite a Bíblia, meu irmão. Não carregue uma Bíblia na sua mão, se bem que hoje quase ninguém carrega a Bíblia na mão, é tudo dentro do celular. Não, carregue uma Bíblia dentro do seu celular, dizendo que é crente, mas não cumpre quase nada dela. Pelo amor de Deus, seja homem. Vou dizer igual a Samila falou aqui na quarta-feira: seja homem, seja mulher. Para você poder dizer, eu estou errado, tem que me consertar. Estou indo para a igreja com a maior cara lavada, sem vergonha, e não estou aceitando nada que a Bíblia está dizendo, não estou fazendo nada que a Bíblia está me dizendo. Seja homem, seja mulher, para você fazer o que a Bíblia manda você fazer. Por favor. Não envergonhe o reino. Não envergonhe seu pastor. Não envergonhe seus irmãos. Por isso tem muita gente que não quer estar na igreja, porque quer pecar, e pecando vai envergonhar, e não quer fazer vergonha. Então, né? Ou vai ser envergonhado, talvez a expressão melhor é essa, vai ser envergonhado, né? Aí a igreja me abandonou, as 99 não quis me aceitar. Deus estava falando com você aqui essa noite: cuidado, vigie, porque Deus te trouxe aqui nesse culto fé. Olha o nome do culto, gente, pelo amor de Deus. Quem diz amém? Culto fé, para que a sua fé saia daqui hoje melhor do que quando ela entrou. Não envergonhe. Ai, o evangelho é muita pressão, pastor. Eu acho que eu não vou dar conta não, é muita pressão esse evangelho. Ai, meu Deus, até parece que você não vive com pressão dentro do seu trabalho, cobrança do seu patrão. Até parece que ninguém vive com pressão dentro de casa. A mãe, olha essa cueca aqui, meu filho, olha esse sapato aqui, meu filho. Até parece, irmão. Aí vem para a igreja e não quer pressão não. Quer viver a vida lá vão ter. Ah, pelo amor de Deus. Deus está te chamando para um compromisso e não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque Jesus veio e se encarnou na mesma forma que você está aqui hoje, para sentir as mesmas dores, o mesmo clima, a mesma tensão, a mesma pressão do mundo, a mesma pressão política, a mesma pressão da sociedade, para dizer para você: eu dei conta, na carne que você está, você também dá conta. E ele vai dizer isso na palavra: eu venci o mundo. Eu venci. Tem pressão não. Conversa do mundo, conversa lá fora. Tem pressão nenhuma a igreja. A igreja não tem A igreja que pressiona você não tá, é antibíblica também. A igreja não vai pressionar ninguém. A igreja vai ensinar a verdade, e essa verdade não é só boa para você ir para o céu. A verdade que a Bíblia ensina é boa para você viver bem na terra. Porque se você aprende a ética e a moral e a honra e a santidade da Bíblia, você vive bem na sociedade. Uma pessoa que se santifica, uma pessoa que tem ética, uma pessoa que vigia, ela vive bem entre as pessoas. Ela não xinga no trânsito. Então, o que a Bíblia tem não é só para você ir para o céu, não. É para você viver uma vida decente na terra. Amém? Você pode ficar em pé comigo, por favor? Deus, Ele quer nos tirar desse culto hoje melhores. Que eu e você saiamos daqui hoje vivos na fé. Ok? Amém, meus queridos? Então vamos orar agora. A oração que eu faço agora é para que Deus possa guardar a nossa mente a respeito do que nós ouvimos aqui, contra as afrontas e os ataques. Senhor, se é para viver o teu evangelho, precisa ser como o Senhor quer. Eu não quero viver o evangelho do Senhor da minha forma, do meu jeito, do jeito que as pessoas dizem que é certo. Eu não quero viver o evangelho do Senhor de forma, Senhor, leviana, de forma covarde, desonesta. Não, eu quero viver, Pai, de forma correta. Nos ensina, me ensina, Senhor, me ajuda a vigiar mais ainda. Eu não quero, Senhor, perder a vigilância, e também não quero que a igreja que o Senhor me constituiu como pastor venha perder também. Não sou só eu quem quero alcançar o céu, eu quero que os meus irmãos alcancem também. Que as crianças alcancem também, que os adolescentes, que os pré-adolescentes, que os jovens alcancem. Porque, Senhor, aqui está a instrução do Senhor. Visita a igreja desta quarta-feira.
e nos molda segundo aquilo que o Senhor nos diz na Santa Palavra. Eu creio no que a Palavra diz e somente no que ela diz. Por isso, Senhor, eu saio daqui hoje alimentado, querendo crer que o Senhor está agindo sobre e entre nós. Visita a mente, visita o coração e visita também, meu Espírito Santo, todo o ser dos filhos do Senhor nessa noite. Quem diz amém?